Olá, povo de Deus, graça e paz. Temos vivido tempos difíceis. O mundo está completamente desorientado por causa desta pandemia. A igreja está sofrendo uma provação que há muito tempo não sofria. As dúvidas, o medo têm tomado conta das pessoas diante das variadas informações que têm mais confundido do que esclarecido. Esta situação toda mostra como os projetos dos homens são incertos. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17, diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Fizemos um planejamento para o ano de 2020. Tudo estava caminhando satisfatoriamente. Boa parte da nossa meta foi atingida no início de março. Porém, neste mesmo mês, vem a notícia do isolamento, do uso de máscara e do fechamento das igrejas. Como nosso planejamento estava centrado no ajuntamento de pessoas, nos trabalhos espirituais juntos, atividades esportivas, noites de talentos e confraternizações, com a chegada do coronavírus, todo o nosso projeto caiu por terra. Foi tão radical a mudança que nenhum plano B ou C poderia resolver. Mesmo assim, pensávamos que até o final do ano de 2020 tudo voltaria ao que era antes e que poderíamos retomar o nosso antigo projeto. Mais uma vez estávamos enganados. O ano termina acontecendo o que temíamos. Vários parentes, amigos, irmãos contraíram a Covid-19. No início de 2021, aumentou a quantidade de pessoas infectadas pelo vírus, pessoas que estavam ao nosso redor. Inclusive eu e a Lete, a minha esposa, nós passamos por momentos difíceis. Tivemos momentos extremamente tristes com a morte de dois irmãos queridos, o irmão Eli e o irmão Neemias. A nossa oração é que Deus conforte o coração dessas famílias tão queridas que perderam seus entes amados. Já estamos findando o mês de janeiro e ainda não sabemos exatamente o que fazer. A minha maior preocupação é não ser negligente com a obra de Deus e nem imprudente com a atitude contrária à palavra do Senhor. Buscamos então em Tiago orientações para as nossas decisões. Lembrando que o objetivo de Tiago nesta carta era confortar e orientar os cristãos que estavam sofrendo perseguição e vários tipos de provações. Neste texto, Tiago orienta a igreja a depender totalmente de Deus. Primeiro, Tiago deixa claro que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Versículos 13 e 14, ele diz: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal,
e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Quantas pessoas, ao sair para um destino, com a certeza que chegaria, tiveram sua viagem bruscamente interrompida por uma notícia terrível ou por um acidente fatal? Quantos negócios feitos na certeza que teriam bons lucros, mas tiveram grandes prejuízos? Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Esta é a verdade. Tiago não está combatendo a organização e o planejamento, mas sim os projetos confiados em si mesmos e não em Deus. Diante de tantas incertezas, precisamos da orientação de Deus e da ajuda dos irmãos para enfrentarmos esta pandemia sem sofrermos muitas baixas. Precisamos aproveitar esta oportunidade para testemunhar do Evangelho do Reino de Deus, atuando em nossas casas, atuando no meio que estamos inseridos, trazendo luz e dando sabor à vida daqueles que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Tiago faz uma pergunta: qual que é a vossa vida? E ele responde: sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Ele compara a vida humana com uma neblina. A neblina é uma nuvem que se forma próxima ao solo e a sua duração geralmente é pequena, rapidamente ela se dissipa. Não sabemos como vamos viver, nem quanto tempo vamos viver. Quantos projetos foram interrompidos por esta pandemia, pela morte, pelas crises? O soberano Deus é quem controla todas as coisas e principalmente a vida dos seus filhos. A melhor coisa a fazer é colocar nossa vida na dependência de Deus. O versículo 15 diz assim: em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É presunção achar que podemos viver sem depender de Deus. Muitos cristãos fazem projetos e planos sem consultar os oráculos de Deus. A certeza do sucesso de nossos projetos é quando eles estão dentro da vontade de Deus. O melhor lugar para se estar é dentro da vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Diante da escuridão que o mundo está vivendo, precisamos ser luz e sal. Precisamos aprender a remir o nosso tempo, porque os dias são maus e a nossa vida é passageira. Não podemos ser insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Não podemos ser arrogantes e pretensiosos. Versículo 16 diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Jactância é a atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo. É vaidoso, orgulhoso, arrogante. Jactância foi o pecado de Lúcifer, por não querer mais estar sob a vontade e o domínio de Deus. Não querer obedecer por achar que podia ser maior que Deus ao ponto de querer tomar o lugar de Deus. O sábio rei Salomão disse que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29, 23.
Tiago, no versículo 10 do capítulo 4, diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele te exaltará. Tiago deixa bem claro que a jactância é uma manifestação maligna. Na parte B do versículo 16, ele diz que toda jactância semelhante a essa é maligna. Aquele que se vangloria dos seus próprios feitos é condenado por Deus, porque a jactância é maligna e é demoníaca. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, versículos 17 e 18, diz: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Salomão disse em Provérbios 27:1: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Tiago encerra este parágrafo dizendo: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que tem conhecimento destas verdades e ainda continua sendo orgulhoso, arrogante, nisso está pecando. O maior pecado de omissão é não levar Deus em conta em todos os planos e projetos da sua vida. Quem conhece a palavra de Deus e não pratica, está pecando. É como um homem insensato. Somente conseguiremos fazer o bem quando fizermos a vontade de Deus. Tiago, ele deixa claro 3 orientações para nós. Primeiro é fazer tudo dentro da vontade de Deus. Estar dentro da vontade de Deus. Segundo é não ser jactancioso, não ser orgulhoso, arrogante, mas humilde. E em terceiro é praticar o bem, pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Uma obra somente ela é boa quando ela está dentro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe assim essa palavra tão maravilhosa, colocando-as no coração de cada um de nós. E que nós possamos entender que a nossa vida está aos cuidados de Deus. E que nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, precisamos ter sempre isso em mente. Que a nossa vida, os nossos projetos, tudo aquilo que nós precisamos fazer e que nós pretendamos fazer, tem que estar dentro da vontade de Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Eu quero orar e fazer exatamente isso. Pedir a Deus que faça a sua vontade na nossa vida. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso e nós sabemos em quem nós temos crido. Por isso, Pai, nos ajude em nome de Jesus, nos oriente, para que nós possamos caminhar toda a nossa vida dentro da vontade, dentro dos preceitos do Senhor. Ó Deus, nós sabemos que a Tua vontade ela é boa, agradável e ela é perfeita. E é por isso, ó Deus, que isso trará a nós a bem-aventurança, a felicidade. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude sempre a caminhar com o Senhor em todos os sentidos. Ó Deus, eu quero te pedir pela nossa igreja, por todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo.
Ó Deus, que o Senhor abra também o entendimento, para que eles possam sempre entender que a vontade do Senhor é perfeita. E nós te louvamos, ó Deus, por isso, porque podemos confiar no Senhor. A nossa esperança, a nossa segurança está no Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê o Santo Espírito do Senhor todo instante, nos orientando e nos dirigindo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, amados.